Pessoal do segundo ano, bom dia. Iniciando nossa apostila 3 na Física A, aula 31 da página 98. Tá falando de conceitos básicos do que, hein? Eletrostática. Relembra um pouquinho do nono ano. Duas cargas positivas se repelem, duas cargas negativas também se repelem. Uma carga positiva e uma carga negativa se atraem. E a matéria ela é formada por átomos. Eles já têm as cargas positivas e negativas. Positivas nos prótons, então no núcleo, negativa nos elétrons. Material neutro não é que ele não tem carga elétrica. A quantidade de cargas positivas e negativas é igual. Então, o mesmo número de prótons e elétrons. E um corpo eletrizado? Se ele perder elétrons, ele fica positivo. Se ele receber elétrons, ele fica negativo. O valor da carga do próton é o próprio valor da carga dita elementar. Não que o próton seja indivisível, mas o elétron é. E como é o elétron que vai participar aí nos processos de eletrização, é interessante saber que existe uma carga elementar, um valor mínimo de carga para a eletrostática. Quem quiser se aprofundar, pesquisa o que são os quarks. E aí vocês vão descobrir que próton e nêutron, eles são divisíveis. Mas o elétron, que é o que vai ser importante para a gente agora, ele não é indivisível. Então é importantíssimo o valor da carga elementar. Tá aí, é um valor bem pequenininho em coulombs. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Os princípios, então os princípios básicos são os seguintes. Ação e conservação. Isso daqui eu mencionei no início do vídeo. Cargas de mesmo sinal se repelem, as de sinais contrários se atraem. E a conservação, ela ocorre sempre. Não tem como você destruir carga elétrica. Tem como passar de um corpo para outro. Então, no sistema isolado, a quantidade de carga se conserva. Então, se tem corpos A e B, e eles só puderem trocar cargas entre eles, a carga continua a mesma. Pensando neles inicialmente como nêutros. Se daqui eu retirar 2 elétrons, ele vai ficar positivo. Se fosse um elétron só, também, né? E aí eu passo para o B, ele fica negativo. Mais 1 menos 1 também dá 0. Então foi um exemplo de conservação. Os portadores de carga então são os elétrons. Bons condutores e bons isolantes. O condutor ele permite passagem de corrente elétrica facilmente, então ele tem os elétrons livres. Tem a eletrosfera do átomo, núcleo e eletrosfera. Elétron muito distante desse núcleo, ele é um elétron fracamente ligado, então ganha o nome de elétron livre. E o isolante? Quase não tem elétron livre. Então o isolante ele não permite essa passagem de corrente elétrica facilmente. Exemplo de bom condutor: metal. Exemplo de bom isolante: madeira seca. Plástico, borracha. E o condutor ele fica carregado desse jeito. Porque cargas de mesmo sinal se repelem, então é a superfície externa dele que fica carregada. E quando há um excesso de elétrons, fica desse jeito. Então a região mais clara aqui é a região carregada.
Vamos para exercícios. Aqui já se fala nos processos de eletrização. Se foi atritado, é uma eletrização por atrito. E está explicado o que aconteceu. Foi vidro com seda, de forma que o vidro ceda um número de elétrons. Se o vidro cede, o vidro fica positivo, ele cedeu para a seda fica negativa. Determina em função de N e da carga elétrica elementar uma expressão para a quantidade de carga adquirida pelo vidro. Vamos pensar um pouco. Lembra que o vidro cede elétrons? Esse mais não é necessário colocar aqui. Ele é mais estético. É mais N vezes E. Uma expressão para carga quelínea. A da seda fica como? Menos, ela que recebe, só que o menos é para ela, porque recebe elétron, e elétron é carga negativa. Menos N vezes E. Página 99, continuando o exercício 1. Eu voltei na página 98, ficaram visíveis as expressões. Agora página 99. Os valores de Q e quelínea, sendo que ele dá um número pro N. Então é 1 bilhão de elétrons. Então Q igual a N vezes E, é o positivo. 1 vezes 10 a nona, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. 1 vezes 1,6, 1,6. E na multiplicação, soma os expoentes. Devo 19, vou lá e pago 9. 10 elevado a menos 10. E para a seda? A conta é a mesma. Só que lembra que entra um sinal de menos? Todo o resto é igual. Aí o quelínea fica então menos 1,6, 10 a menos 10. Quando eu somo esses dois valores, dá 0. Ele não pediu para somar, tá? É só mencionando. Questão 2. Página 99. A e B são os corpos neutros que trocam elétrons de tal modo que a carga elétrica final do A é menos 3,2 microcoulombs. Microcoulomb significa 10 a menos 6 coulombs. Se o A ficou negativo e ele só troca carga com B, o B é positivo. Então, como QA é negativo, vírgula, QB é positivo. Sinal da carga é positivo. O módulo da carga elétrica final do corpo B. Inicialmente eram neutros, então significa que QA mais QB igual a 0. É um sistema isolado. QA' mais QB' também dá 0. Se aqui fosse 5, aqui também seria 5. Tá? Então manteve. Sempre vai manter. Ó. Sistema isolado. Então não é isolado porque aqui é 0. É isolado porque essa soma continua dando o mesmo valor. E qual que é o QA? É menos 3,2. Um detalhe. Esse daqui pode vir aqui em cima mesmo e alterar o enunciado. Porque inicialmente eles eram neutros, então o QA é 0. O QB também. O QA' é depois da troca de elétrons. Então aqui eu vou com menos 3,2
Não preciso converter para coulombs. Basta lembrar que o outro, o QB', vai sair na mesma unidade. QB' igual a 0. Então QB' esse valor aqui vai passar positivo, 3,2 microcoulombs. Aqui na 2 eu já estou fazendo um pouco da questão 4, se você observar. Questão 3 primeiro. Um corpo eletrizado com quantidade de carga menos 32 coulombs possui um número total de elétrons. Ok. A carga do corpo não é negativa, então ele tem mais elétrons do que prótons. Que número é esse? Esse número N. É a carga em excesso ou em falta. Ele ainda não é NE e NP. Quero fazer passo a passo. Então o Q é menos 32. O N eu vou descobrir. E o E é 1,6 10 a menos 19. Então o menos N, se eu passo ele para cá, ele é mais N. Então é mais N vezes isso. E o 32 eu troco de lado também, ficou positivo. Por último eu passo 1,6 10 a menos 19 dividindo. 32 dividido por 1,6 é 20. 20 10 a menos 19 é o mesmo que 2 vezes 10 a 20. Tem uma troca no sinal do expoente, viu? Porque o menos 19 está embaixo. Isso daqui é o que? Elétrons, só que a mais ou a menos? Vamos pensar, a carga é negativa, elétrons em excesso. E ele deu o número de prótons, 4 vezes 10 a 20. Então o número Ne, depois você trabalha com soma e subtração, você chega fácil nisso. É 6 vezes 10 a 20. Claro, porque o excesso é 2 vezes 10 a 20. E já tem isso daqui de próton, precisa ter mais elétron. Quanto a mais? Para que você chegue em 6 vezes 10 a 20, justamente esse daqui, esse excesso, 2 vezes 10 a 20. Então a resposta ela está aqui. Ela se resume à conta 4 mais esse 2. E o exercício 4. Preencha a tabela a seguir com o nome e o símbolo do prefixo. Milli é bastante utilizado. Não está falando em coulomb aqui, ó. Está falando só sobre o prefixo. Então o nome é milli. E o símbolo é um M minúsculo antes da unidade. Não é o mesmo que metro. Inclusive, se fosse milímetro, aí seria M seguido de outro M. O outro M sim seria de metro. 10 a menos 6, micro. 10 a menos 9, nano. 10 a menos 12, pico. Qual que é o símbolo para micro? Parece a letra U, mas não é. É a letra grega Mi. Nano usa-se o N minúsculo. E pico usa-se o P minúsculo. Então, exemplos de aplicação com coulomb. 10 a menos 3 coulombs. Então, 1 vezes 10 a menos 3 coulombs é 1 milicoulomb. E 1 vezes 10 a menos 9 é 6 agora. Menos 6 coulomb. 1 microcoulomb. E 1 vezes 10 a menos 9.
coulombs é 1 nanocoulomb. E 1 vezes 10 a menos 12 coulombs é 1 picocoulomb. Outro exemplo que não é da eletrostática. O que é 1 vezes 10 a menos 3 metros? É 1 milímetro. O que é 1 vezes 10 a menos 9 metros? 1 nanômetro. O que é 1 vezes 10 a menos 6 segundos? É 1 microsegundo. Então esses últimos aqui, vocês não enxergaram, agora eu vou mostrar. Outros exemplos então. Então foi nossa aula de número 31. É isso, pessoal. Já volto com a aula 32 e as tarefas.